nossa, eu tô chegando aos 60 anos, o que eu fiz da minha vida, eu não sei o que eu fiz, eu não sei se aquilo valeu alguma coisa, eu trabalhei, eu me aposentei, enfim. Se eu pudesse voltar atrás. Se eu pudesse voltar atrás, faria tudo diferente. Eu falo, não pense em voltar atrás. A pessoa que você viveu em cada fase te trouxe a ser quem você é hoje, mas o que determina é o que você decide fazer daqui para frente. É o nascer todo dia. Todo dia, né? Não é algo... todo dia. Eu preciso nascer para um novo. Esse é o significado, na verdade, da Páscoa, né? O ressuscitar todo dia. Jesus morreu por nós. Então, nós temos que morrer também por nós, pelo que nós já fizemos. Aquilo nós não morrer para o velho. Nós não vamos mais viver. Mas, a partir disso, nós podemos nascer para um novo. Ressuscitar sempre para uma vida nova, todo dia, todo dia. Muito legal. Não foi que a gente aprendeu sobre a cruz, né? Que o sentido do significado da cruz não é o sofrimento em si, é a morte. E você, quando é ensinado que a gente pega a sua cruz, tome sua cruz e me siga. É você morrer todos os dias, negar a si mesmo, morrer para si e viver o que Deus quer de você, né? Então é todos os dias. Eu gosto do significado da cruz assim. Esse, o vertical, é a minha conexão com o divino, com Deus. E esse horizontal com o mundo que eu estou agora aqui, né? Então, se eu consigo fazer essa conexão, eu estou na conexão certa, eu estou em paz, eu posso seguir. Podem surgir, porque problemas, situações, desafios vão surgir todos os dias. Mas quando eu tenho essa estabilidade dentro de mim, estabilidade, certeza. Então eu consigo seguir. Eu não entro em desespero. Então vai ser menos depressão, menos angústia, menos ansiedade, menos todas essas patologias que hoje, né, tantas pessoas vivem. Sim. Antes, falando de 60 mais, nós conversamos há pouco tempo sobre isso também, sobre a intensidade da vida, né? Muitas vezes, morreu novo, né? Nossa, era uma criança, era um adolescente, um bebê, né? Então, ele trazia assim, a vida é quando? A vida é hoje. Hoje, nós temos a vida... Nascemos hoje de manhã, morremos para o nosso velho, né? Nascemos hoje de manhã, a vida é hoje. Então, não importa a idade que você passa a passagem. Se você viveu intensamente cada dia, você viveu o suficiente. Você viveu com intensidade tudo que estava preparado para você. Então, assim, não existe em tempo de anos, né? É a intensidade do dia, né? Você nasce e morre todos os dias para uma nova versão de você mesmo. Qual é o teu prazo de validade? Não sei. Não sei. Daqui quantos anos, dias vai ser? Não sei. E que bom. Eu tenho alegria dos meus fiozinhos brancos. Assim, eu tenho alegria. Coisa que surgiu de 5 anos para cá. Vou fazer 40 o ano que vem. Eu me sinto... O ano que vem ou mês que vem. Desculpa. Eu me sinto garoto no meu espírito. Vivendo, cheio de energia. Eu me sinto garoto. Eu não sinto assim aquele peso. Nossa, já cheguei aos 40 e ainda não construí tal coisa. E ainda não sou pai. E ainda não aquilo. Eu não sinto isso. Eu sinto juventude. Agora eu começo a viver. Eu tenho uma bagagem que vai impedir eu de quebrar a cara em muitos âmbitos. E a gente já viu muitos parentes e amigos passar por isso. Vai me impedir de quebrar a cara nesses âmbitos. Então agora a gente tem bagagem, força e um Fusca para seguir que leva a gente para qualquer lugar. E quantas pessoas que criaram, de repente, falando de riqueza, impérios aí, que começaram depois dos 40 anos? Muito depois, né? Voltamos a falar um capítulo todo dedicado a isso. Aqueles que estão nos 60 mais, que é a idade de ouro. Que 80, 90 e as pessoas são jovens no espírito. Lógico, não vamos desrespeitar o nosso corpo. Sim. Eu não consigo ter a mesma agilidade de um jovem de 20, mas é a própria natureza já que faz o teu corpo desacelerar um pouco para a tua mente se abrir, para você prestar mais atenção no caminho. Se a natureza te permitisse ser idoso com a agilidade de um jovem, então de que valeu a tua experiência, a tua caminhada. Mas se você já tem uma idade, já tem os cabelos brancos, ou nem cabelos tem, né? Você já tem uma ampla experiência.
Então já está desacelerando, é a própria natureza. Ó. Presta mais atenção no caminho e não na chegada. Viva mais o que você está vivendo. Eu pedalo, eu gosto muito, há anos, adepto do ciclismo. Eu conheci um senhor esses dias, que ele falou que eu comecei a pedalar, daí os rapazes começaram a tirar sarro de mim. O velho pra cá, o velho pra lá. Aí eu me injuriei, ele contando. Falei pro rapaz assim, sabe por que eu sou velho? Eu sou um homem que deu certo. O velho nada mais é do que um homem que deu certo. Eu quero ver se você vai dar certo, se você vai ficar velho também. A minha mãe fala isso, ela sempre fala isso. Quem não quer ficar velho tem que morrer cedo. Isso. Então eu quero ser uma senhora de idade, velha, né? No Só é velho porque não morreu novo. Exatamente. Me fez lembrar, ontem assisti um filme, eu não lembro bem o nome, mas é 1 milhão antes que a vovó morra. Assistiram? Já gostei do título. Eu recomendo, um filme muito bom. E ela, num determinado momento, ela é diagnosticada com câncer e a família, os filhos ali falam que não vão falar para ela que ela tem câncer. E um dos netos ali vai lá cuidar da avó, um rapaz que vivia na internet, enfim, ali, cuida dela. E é muito bonito da maneira que ele cuida e ele conta para ela que ela está com câncer. E quando a família chega ali, os filhos chegam e ela fala que ela sabe que ela está com câncer e eles todos olham para esse neto, por que tu falou? E ele diz, olha que coisa bonita, o corpo é dela, quem tem que saber disso é ela. Então olha só o respeito, se isso pertence a mim, isso faz muito mais, isso tem a ver comigo e não com os outros. Então eu preciso saber lidar com o meu corpo. Então a forma mais certa é informar isso, claro, de que maneira a gente conta isso e tudo mais. Mas eu achei muito legal a questão de realmente de saber, eu sou um idoso agora, vamos supor, 80 anos. O corpo é meu, eu tenho que saber como lidar com ele. Se eu tenho diabetes, se eu tenho hipertensão, enfim, cada um com as suas coisas, se eu não tenho também nada, mas cada um vai saber de que maneira tem que lidar com o seu corpo. Se tem algum tipo de patologia que eu preciso cuidar, uma doença, ninguém melhor do que ela própria cuidar do seu corpo, né? A gente percebe muito quando tá com esse público 60 a mais, eles têm a consciência de que assim, eles estão assim, indo para a ponta da fila, né? Então, essa necessidade de, será, o céu, o inferno, né? A gente tem muito isso, né? Será que eu vou para o céu? Né? Eles não falam, mas a gente entende isso de certa forma. Será que eu fiz certo? Será que eu pequei muito? Né? Assim, por quê? Porque eles sabem que está chegando um passinho para frente, um passinho para frente. Do acerto de contas. Exatamente. Até isso nós falamos com eles na terça-feira. Quando você pede perdão, realmente de coração, o Pai te perdoa. O Pai já nos perdoou. E você já se perdoou? Então, às vezes, não está no outro, tá? E eu já me perdoei? Ou eu ainda estou remoendo aquilo? Né? O que eu faço com isso? E é tão injusta essa questão de, eu estou velho. Porque tem pessoa com 40 anos já em decadência. E tem o outro com 80 querendo viver. E quem garante que ele não vai durar até os 100? Então, se ele chega nos 80 já com uma mente de morto, e ele dura até os 100, ele vai viver 20 anos vegetando, se arrastando. Exato. Escovando, atrapalhando espaço, tem que viver. Gastando oxigênio, né? A gente brinca, não fica só gastando oxigênio, né? Viva, né? Coloca respirando, viva. E isso é uma decisão de todo dia, como eu quero ser naquele dia. Isso é uma decisão interna que vai refletir no externo, de como eu vou me comportar naquele dia. Às vezes as pessoas falam, mas por que aconteceu isso? Por que aquilo? Por causa da política, por causa do meu pai, por causa da minha mãe, por causa do vizinho, por causa da chuva, do sol. Sempre um culpado. Não tem, isso é um estado interno de ser, como eu quero me apresentar. Então, essa é uma decisão da pessoa como ela quer se apresentar, independente da idade. Muitas vezes é um padrão que a pessoa segue, um padrão familiar, aquela família mal-humorada, que sempre está xingando, sempre está reclamando, é ter essa consciência, não, mas eu quero ser igual, não, eu escolho
independente de como será o dia, com sol ou com chuva, ou com o galo do vizinho cantando, me acordando, enfim, eu escolho me colocar numa posição de bom humor, de gratidão, de alegria, vou desfrutar daquele dia exatamente como ele E o interessante pensar, né, talvez, assim, a maneira que eu vejo, o passado, que às vezes fica muito na nossa cabeça, né, puxa, mas se eu tivesse feito isso, se eu tivesse... Mas a gente está no meio termo, o passado não tem o que fazer, mas eu tenho a possibilidade de fazer pro amanhã, pro futuro, fazer algo diferente. Então, ao invés de reclamar por que eu não fiz aquilo no passado, então por que eu não replico do jeito certo no futuro? E se você ficar pensando, eu não fiz certo no passado, eu estou plantando mais desse passado, então amanhã eu vou colher mais daquele mesmo passado. A minha vida não vai mudar. Exato. Então, aonde eu coloco energia, é exatamente isso que eu vou estar manifestando na minha vida. Lembra a tua vovó, Helena? A avó dela se foi faz 2 anos? 2 anos vai fazer. Foi com 96. 96. E ela, assim, ela morreu porque os órgãos pararam. Nós estávamos levando ela para o hospital, achando que era mais uma crise respiratória. Vamos levar na UPA, como sempre fazia. Eu e ela. E daí chegamos, pusemos ela no banco da frente, ela respirando calminha, eu dirigindo com uma mão e com a outra mão, segurando a nuca dela. E a Camila atrás também, segurando para não tombar. Volta bem, e ela ali, respirando normal. Chegamos na UPA, ela entrou para atendimento. Eu estava com fome, fui comer um espetinho na frente da UPA, enquanto a Camila ficou com ela. Foi o tempo de eu comer o espetinho, cheguei, a Camila estava chorando. A avó se foi. Entrou para atendimento, eles foram chamar a moça para fazer o prontuário, a avó faleceu. Parou de respirar aí. Só que antes, né, a minha sogra cuidou dela. E daí um dia... E ela estava bem doentinha, ela tinha Alzheimer. Engraçado. E ela tinha um câncer de pele que não tinha como tratar mais. Então, ela gritava de dor. doía muito. De As feridas espalhadas no corpo dela, né? Então, à noite, na hora de dormir, ela gritava, assim, de dor. E, assim, sem saber onde ela estava, porque daí já estava mais avançado, né? E daí a mãe falou assim, Helena, pede pra... que ela é mãe do meu pai, né? E a minha mãe que cuidava dela. Ela falou, Helena, pede pra Jesus vir te buscar, pra você morar com ele. Pede você, eu que não quero. Ela tava na cadeirinha assim, falou, eu que não quero. Pede você, eu quero viver. Eu quero viver. Quero viver. E ela tinha um desejo, assim, muito forte de viver. E ela foi até os seus 96 anos. Então ela tinha crises de dor e tudo mais, só que ela sempre estava alegre, né? Sempre. E dava uma risada. Memória incrível. E por mais que ela tinha uns momentos que ela não lembrava, quando ela lembrava de algo, ela lembrava de muita coisa, assim, com detalhes. Lucidez aí, né? E aí você ficava, meu Deus. Ela era catarinense, né? E ela tinha a lista das cidades. Ela aprendeu na escola a fazer. Ela citava pra gente a lista das cidades. Ela falar todas as 90, as até os 95 ela estava muito bem. E ela falava assim perfeitamente, mas é porque ela queria viver. E ela viveu até o seu... Tanto é que ela foi assim uma das últimas, só tem mais uma irmã dela. Mas assim, eu penso, uma pessoa que já não tinha mais, já tinha perdido 2 filhos, já não tinha mais marido, não tinha pai, não tinha mãe, já não tinha mais ninguém depois dela. Era só ela era a última, ela e a irmãzinha dela. E ainda assim, ela não desanimou. Ela tinha motivo para viver, dentro da mente dela ela tinha, né? Mas isso faz a diferença na nossa vida. Se nós temos todos os dias um motivo para acordar e levantar. Acordar, nós acordamos, isso é fato. Mas quando nós temos um motivo para levantar da cama, nós temos que ter um motivo. O que eu vou fazer agora? Isso é viver. É simples. É a gente criar motivos porque hoje eu estou levantando, né? Então, mesmo que seja feriado, que seja domingo, que seja o que eu vou fazer hoje que vai fazer a diferença para mim, sempre primeiro para cada um de nós. E daí isso vai refletir em outras pessoas, porque hoje eu vou preparar um almoço bom, mas vai fazer a diferença primeiro na minha vida porque eu vou sentir prazer em estar fazendo. Aí eu vou estar agradando as outras pessoas. Isso é bonito, isso é grandioso, na verdade.